Olá, sejam todos bem-vindos à nossa aula de ciências. Eu sou a professora Elisângela. Frase do dia: determinação, coragem e alta confiança são fatores decisivos para o sucesso. Se estamos possuídos de uma inabalável determinação, conseguiremos superá-los, independentemente das circunstâncias. Devemos sempre ser humildes, recatados e despidos de orgulho. Linda frase de Dalai Lama. Tema da nossa aula de hoje: indicadores sociais e econômicos. A habilidade de número 9. Interpretar as condições de saúde da comunidade, cidade ou estado, com base na análise e comparação de indicadores de saúde, como taxa de mortalidade infantil, cobertura de saneamento básico, incidências de doenças de vinculação hídrica, atmosférica, entre outras, e dos resultados de políticas públicas destinadas à saúde. O que são indicadores sociais? Indicadores sociais são estatísticas sobre aspectos da vida de uma nação que, em conjunto, retratam o estado social dessa nação e permitem conhecer o seu nível de desenvolvimento social. Os indicadores sociais constituem um sistema, isto é, para que tenham sentido, é preciso que sejam vistos uns em relação aos outros, como elemento de um mesmo conjunto. Indicadores sociais são estatísticas sobre aspecto de vida de uma nação, que em conjunto retratam o estado social dessa nação e permitem conhecer o seu nível de desenvolvimento social, ou seja, o desenvolvimento estatística a qual essa nação desenvolveu-se ou não. Hoje em dia, porém, como já existe um conselho sobre critérios de seleção de aspectos que melhor retratam o estado social de uma nação, já se pode falar de um conjunto mínimo de indicadores sociais. Tal conjunto é composto por informações sobre as características da população, sobre a dinâmica demográfica, sobre trabalho e rendimento, sobre saúde, justiça e segurança pública, educação e condições de vida das famílias. Indicadores sociais do Brasil. Em linhas gerais, entre os principais problemas brasileiros que repercutem nos indicadores socioeconômicos estão: rendimento mensal baixo. O Brasil é um país que se caracteriza por apresentar uma das piores distribuições de renda, com uma grande parcela da população vivendo em situações de pobreza e miséria. No século XXI, a redução de inflação, a geração de empregos formais, o aumento de salário mínimo acima da inflação e os programas de inclusão social federal contribuíram para a ascensão social de um grande contingente de brasileiros. O analfabetismo é o baixo nível de instrução. O problema da falta de escolaridade ou baixa escolaridade educacional dificulta o acesso do indivíduo a uma melhor qualificação profissional ou impede que ele desempenhe um bom trabalho. Repito, analfabetismo é o baixo nível de instrução. O problema da falta de escolaridade ou baixa escolaridade educacional dificulta o acesso do indivíduo a uma melhor qualificação profissional. Professora, em relação ao analfabetismo, por que muitas pessoas não conseguem um bom emprego? Está aí, minha gente, ligada ao analfabetismo. Por falta de instrução, por falta de escolaridade, por falta de estudo, infelizmente, alguns não conseguem se suceder profissionalmente, conseguir um emprego para manter sua família. Hoje, o nosso país é escasso de profissionalismo. O que seria profissionalismo, professora? Pessoas qualificadas para exercer um bom trabalho. Vamos falar agora sobre o trabalho infantil. Nas áreas rurais e urbanas é comum o trabalho infantil, até mesmo com crianças com menores de 10 anos de idade.
Em geral, as crianças no Brasil trabalham porque o rendimento mensal dos pais é muito baixo e não asseguram a alimentação básica para a família. Assim, eles precisam trabalhar para complementar o rendimento familiar. Taxa de mortalidade infantil. Evidências taxa de mortalidade infantil. A mortalidade infantil é um dos indicadores considerados na avaliação do Sistema Nacional de um país. O Brasil apresenta elevada taxa de mortalidade infantil, em razão da subnutrição e do difícil acesso à saúde pública. É de grande valia ressaltar que este índice vem se reduzindo sistematicamente em todas as regiões brasileiras. Desigualdade. A desigualdade de esperança de vida segundo a renda. Esperança de vida varia conforme a renda familiar. Nas famílias de baixa renda, a perspectiva de vida ao nascer é menor do que as famílias de maior renda. Pessoal, quando nós falamos de desigualdade, professora, o que seria desigualdade? Desigualdade social. Existe uma desigualdade social. Pessoas de renda baixa, pessoa com perspectiva de uma renda maior. Insegurança alimentar. É uma triste realidade até dentro do nosso país, né? Em virtude de muitas consequências. A insegurança alimentar tem sido uma realidade, pois uma parcela insignificativa da população brasileira tem renda insuficiente. Isso significa que essas famílias não conseguem adquirir os alimentos básicos, nem atender a outras necessidades como vestuário, habitação, transporte e educação. Moradias subnormais. Ainda existe no Brasil muitas habitações que não atendem às 5 funções principais: ter instalações adequadas para a preparação de alimentos, servir de convívio familiar, social e de lazer, permitir a higiene corporal, ser um lugar em que se possa ter repouso e constituir abrigo contra o tempo, sol, chuva, frio e etc. Não são poucas famílias que vivem em moradias de um só cômodo, ou no máximo de 3 cômodos. Nelas, os indivíduos dividem um espaço reduzido, sem condições impróprias para a dignidade humana. Moradias subnormais. Professoras, e como seria essa moradia? Infelizmente, existem pessoas que não têm uma moradia digna, né? Não têm a sua estabilidade de estar na sua casinha com dignidade. Mora em um cantinho que é considerado como casa. É uma realidade, professora, no nosso país? É uma realidade no nosso país. Saneamento básico deficiente. O que seria saneamento básico deficiente? O saneamento básico é necessário para garantir a saúde da população. Ele corresponde à rede de abastecimento da água, a rede coletora de esgoto e a limpeza pública. E a coleta de lixo no Brasil, onde ocorre, por exemplo, casos de cólera, uma doença que se alastra por falta de higiene e saneamento básico, principalmente na rede de esgoto, o que poderia ser evitado com investimento mais constante nesse setor. Existem pessoas que não têm rede de esgoto, não têm um sanitário dentro de casa. Então, as suas necessidades fisiológicas, elas são, na verdade, depositadas ao ar livre. É também, professora, um caso? Sim, nós temos casos. Infelizmente, por falta de limpeza, muitas vezes pública, de esgoto, né, rede de esgoto, que é coletadora de esgoto, gera-se doenças? Gera-se doenças, inclusive uma delas é a cólera. Para casa, observem o item, meus amores, e aplique os seus conhecimentos, faça uma pesquisa sobre indicadores sociais e econômicos do nosso município.